Depois de conhecer um pouquinho mais sobre os resistores, né, que nós viemos estudando nas últimas aulas, né, as leis de Ohm, o que é um resistor, o que é uma resistividade, hoje a gente vai começar a discutir um pouquinho, tentar entender o porquê e quando eu faço isso, né, quando eu associo resistores. Hoje a gente vai fazer o primeiro tipo, a aula é bem simples, a gente vai associar resistores em série. Então, né, qual é a ideia de associar resistores? Imagina que você tem um fio elétrico, esse fio está conduzindo uma corrente elétrica e ele vai entrar, por exemplo, numa lâmpada. Como que eu posso ligar várias lâmpadas através de um único fio? Será que eu divido esse fio e ligo duas lâmpadas? Será que eu ligo primeiro uma lâmpada, o fio sai dessa lâmpada e vai para outra? Como que a gente monta isso? Então é exatamente isso que nós vamos estar vendo nas próximas aulas. Então nessa aula 7, que é a aula de hoje, a gente vai estar vendo uma associação em série de resistores. Na próxima aula, aula 8, a gente vai estudar um pouquinho sobre associações em paralelo e, por final, a gente vai juntar tudo isso na aula 16.9 e a gente vai fazer uma associação mista, tá? E ali a gente tem que ter bem claro essas duas aulas, a 7 e a 8, porque aí uma coisa depende da outra, legal? Então, qual que é a ideia aqui de associar resistores em séries? Então, vamos imaginar a seguinte situação, ó. Cada caixinha dessa aqui que a gente está representando, ele é um resistor. Então pode ser um secador de cabelo aqui, uma lâmpada, uma torradeira ou 3 lâmpadas, enfim. O que nós temos aqui de fato? 3 resistores, podem ser 4, 5, 6, só 2, tá? Eu mostrei, estou trazendo 3 aqui pra gente. Eu tenho então uma associação em série. O que significa isso? O fio entra, a corrente elétrica, ó, que eu vou chamar aqui de I, ela entra, ela vem para o fio, atravessa o primeiro resistor, desse resistor sai pelo mesmo fio, tá vendo? Passa por um segundo resistor, passa por um fio, vai para o terceiro resistor, sempre tendo um único fio entrando e saindo, certo? Esse fio ele vai numa sequência, ele vai em série, certo? Então, o que a gente tem aqui? Vou chamar aqui de resistor 1, aqui de resistor 2 e aqui de resistor 3. Cada um deles tem uma resistência elétrica. Então, o que eu quero calcular aqui? O que eu quero fazer? Essa resistência, esses 3 resistores associados, eles vão ter uma coisa que a gente chama de resistência equivalente. Para a gente poder calcular lá na lei de Ohm para um circuito como um todo. Então, como que se calcula a resistência equivalente quando eu tenho uma associação em série? Juro que você não vai acreditar, é extremamente simples. Olha, a gente vai chamar assim, ó, a resistência equivalente, R e Q, tá? Deixa eu só cortar direito aqui. Resistência equivalente vai ser quem? Vai ser a soma de todos os resistores que tiverem em série. Simples dessa maneira. Então aqui ó, seria assim, ó, R1 mais R2 mais R3. Se tiver mais, vamos lá, então mais, ó, tereteté, certo? Quantos resistores você tiver, até o último, que a gente vai chamar de Rn, certo? Então essa anotação aqui, ó, está dizendo o seguinte pra gente: some todos os resistores que você tiver em série e você assim vai encontrar um resistor equivalente, tá? Então, se eu fosse supor valores, tá, para esses 3 resistores que eu coloquei aqui, vamos imaginar aqui, ó, 2 ohms, 3 ohms e 1 ohm. Legal? Qual seria, para esse caso aqui, a nossa resistência equivalente? A resistência equivalente desse circuito seria 2 mais 3 mais 1. Olha que fácil. Só que tudo vai dar 6 ohms, correto? Então a resistência equivalente aqui é de 6 ohms. Então o que eu posso entender por resistência equivalente? Eu tenho 3 resistores e eles poderiam ter um único resistor, no caso de 6 ohms, que substituiria todos esses, teriam o mesmo papel no circuito elétrico, tá? Legal até aqui? Sem problemas? Então, fácil de entender, né? Só somar todo mundo. Qual que é a única diferença? Vamos pensar assim, ó. Acho que o jeito mais fácil de entender um circuito elétrico, isso vai ser importante para a nossa próxima aula, é pensar que a corrente elétrica fluindo por um fio de cobre, por exemplo, nada mais é do que a água fluindo por um rio. Pensa dessa maneira, tá? Então o que vai acontecer? Cada resistor vai estar atuando como se fosse uma barragem. Quanto maior for o valor do resistor, certo? O valor da resistência elétrica, eu posso pensar que essa barragem tem uma altura cada vez maior. E essa altura vai estar dificultando cada vez mais a passagem da água. Não é isso que acontece? Se eu for traduzir isso, essa analogia, para a corrente elétrica, o que eu tenho? Eu tenho elétrons fluindo por um fio que encontra o resistor. Cada resistor dificulta
né, oferece uma resistência, portanto dificulta a passagem da corrente elétrica. Se eu imaginar aqui, se eu tenho um único rio, ele passa por uma barragem, aqui passa, atravessou a barragem, a água continua aqui nesse rio, passa por uma outra barragem, a água continua aqui e vai. Ou seja, a corrente elétrica, a quantidade de água vai ser a mesma que atravessa todos os resistores, certo? Então a corrente elétrica I para uma associação em série, ela é a mesma para todos os resistores. Ela é igual, certo? Qual é a diferença? A diferença, se a corrente elétrica é a mesma, eu tenho resistores diferentes, isso vai mudar a minha tensão. Então, se eu, em cada resistor eu fizesse a seguinte coisa, ó, deixa eu mudar aqui a cor da caneta. Se eu trouxesse para cá e ligasse, por exemplo, um voltímetro. Voltímetro é o equipamento utilizado para medir diferença de potencial entre dois pontos, certo? Se eu medisse aqui, eu vou ter uma voltagem 1. Se eu medisse aqui, eu ia ter uma voltagem 2, diferente da 1, porque as resistências são diferentes. E assim por em diante. Então, o que eu tenho de fato? Eu tenho que, numa associação em série, a corrente elétrica é a mesma, mas a tensão U em cada resistor vai ser diferente, certo? Então, a resistência muda, a tensão, perdão, muda. Então, é diferente. Ok? E como que a gente pode determinar a tensão? Aplicando a lei de Ohm. U igual a R vezes I. Cada resistor, você sabe o valor dele, a resistência. Você sabe que a corrente elétrica é a mesma para todas eles. Então, se você sabe a resistência, se você também sabe a corrente elétrica, você consegue facilmente definir a tensão. Certo? Para finalizar a aula, né, dessa maneira aqui, vamos voltar só na primeira lei de Ohm. E eu quero retornar a esse exemplo. A gente calculou aqui que a resistência equivalente desse circuito é de 6 ohms. Vamos imaginar que eu tenho esses dois terminais aqui, esse ponto A e esse ponto B, e a diferença de potencial entre A e B, vamos imaginar aqui, ó, vou trazer aqui para baixo o meu resultado, tá? Minha resistência equivalente, estou trazendo ali de cima, 6 ohms. Vamos supor que eu tenho uma diferença de potencial entre A e B da ordem de 36 volts. Se eu quisesse saber então qual é o valor dessa corrente elétrica aqui, I, que está atravessando esse circuito, como será que nós faríamos isso? Então essa é a nossa pergunta. Facilmente dá para perceber que basta aplicar a primeira lei de Ohm, que U igual a R vezes I. A tensão, 36 volts. A resistência não é a resistência individual, é a resistência, eu quero saber a corrente elétrica do circuito como um todo agora, tá? Então a resistência equivalente aqui no caso são 6 ohms, isso vezes I. Fica fácil de perceber que I é igual a 36 sobre 6, portanto a corrente elétrica vai ser de 6 amperes, ok? Resistores, associação em série de resistores é muito simples, é isso, é só somar os resistores, ok? Legal? Bom, então nossa parte teórica se encerra por aqui. Gostaria de lembrar você que essa aula, além de estar aí no YouTube, onde você provavelmente está assistindo, também está organizada aqui no nosso site, tá? cientiatvbr.futurecom.com.br, onde você pode organizar, ó, encontrar todas as aulas organizadas aqui nesse menu. Se você gostou dessa aula e quer patrocinar toda essa ideia que a gente tem de estar gravando as aulas para ajudar todo mundo, você pode clicar aqui nesse link e fazer uma doação para o nosso site. Legal? E também, para estar atento aí sempre às novidades, temos uma página aqui no Facebook, facebook.com/cientitv. Dá uma passadinha lá, dá um like, que agora, além de estar sempre avisando quando a gente está postando uma aula nova, e você vai receber isso se você curtir a página, também estamos colocando matérias relacionadas à educação. Então, por exemplo, coisas sobre vestibular, né, sobre área de trabalho, enfim, tem um monte de coisa aí que está aparecendo. Legal? Então é isso, na próxima aula a gente vai discutir um pouquinho a respeito de resistores, associações em paralelo, ok? Te vejo lá, um grande abraço.